Boa noite a todos. Estamos ao vivo, nossa live do Centro Espírita Fabiano de Cristo. Hoje é dia da nossa aula de psicoeducação. Mas antes, a gente vai ter a nossa meditação de sempre com o João. Oi, João. Boa noite, Vanessa, tudo bem? Tudo bem, você? Joia. Vamos iniciar? Vamos começar então. Ok. Cada um, nesse momento, sentando-se confortavelmente em sua cadeira, em seu sofá, mantendo sua coluna ereta, descruzando as suas pernas, colocando os braços sobre as pernas, para ter um melhor aproveitamento dessa ligação, dessa conexão com Deus Pai Todo-Poderoso. Deus de todo amor, de toda misericórdia, é aquele que nos ama com o amor mais puro e intenso que existe e que quer somente a nossa felicidade. Então vamos iniciar com um pedido de gratidão por esse instante, gratidão pela vida, por tudo que temos, tudo que somos, e por ansiarmos mudanças positivas em nossas vidas. Mantenha seus olhos fechados nesse instante, nesse momento. Respirando tranquilamente, calmamente, equilibradamente. Comece a relaxar toda a sua musculatura, todas as tensões nervosas, todas as tensões musculares. Solte, relaxe. Relaxe a musculatura de seus ombros, das suas costas. Relaxe a musculatura peitoral. Libere seu braço direito, braço esquerdo. Libere a musculatura do seu abdômen. Libere sua coxa esquerda, coxa direita. Toda a musculatura de seu pé esquerdo. Toda a musculatura de seu pé direito. Quando eu contar de 3 até 1, toda a musculatura de seu corpo, todas as tensões nervosas irão desaparecer, irão relaxar. Toda a sua musculatura irá ficar flácida, irá ficar totalmente adormecida. 3, relaxando totalmente seu corpo. 2, 1. Todo o seu corpo nesse momento está relaxado. Visualize-se num jardim celestial, um lugar belo, tranquilo, num lugar cheio de flores. Borboletas,
pequenos pássaros, beija-flores, o vento, a brisa soprando seus cabelos, suas vestimentas. Uma luz celestial, vinda das mãos do Mestre Jesus, vai simplesmente retirando todas as energias impuras, energias desqualificadas, energias, emoções indesejáveis. Todos esses pensamentos, essas emoções, esses sentimentos ruins vão sendo dissolvidos, vão sendo retirados, vão sendo purificados. Sinta o vento desse lugar, a brisa da mata, a brisa que sopra da montanha, o perfume das flores. E as mãos de Deus vêm pouco a pouco, limpando todas as impurezas, curando cada órgão, cada célula do seu corpo, reequilibrando todo o seu sistema nervoso, circulatório, sistema muscular, sistema ósseo, alinhando todos os seus chakras, seu centro de forças energéticas. E uma paz espiritual, uma harmonia incomensurável irradia em você, dentro de você. Mantenha-se na paz, na tranquilidade. Visualize nesse momento essa luz limpando todo o seu corpo, purificando a sua alma, o seu espírito. E vamos agradecer a Deus, ao Mestre Jesus, lembrando que o Filho agradecido ao Pai Celestial, é aquele que sempre recebe os melhores presentes. Então sejamos todos filhos agradecidos. Fazendo nossa contagem regressiva de volta. 3. Retornando tranquilamente do nosso jardim celestial. 2. Todos nós podemos ir até esse jardim celestial todos os dias, através de uma meditação falada, através de uma visualização feita por você mesmo, acompanhadas pelo Mestre Jesus, pela Mãe Divina de toda bondade, onde você recupera as suas forças, as suas energias, mantendo-se no espírito de gratidão, de amor, de serenidade e de humildade. Retornando tranquilamente, calmamente, equilibradamente, em paz. Vagarosamente, vai abrindo seus olhos, sentindo o seu corpo, a sua respiração. Agradecendo definitivamente a Deus por esse instante, por esse momento. Podemos abrir os olhos e esse momento damos por encerrado.
mantendo sempre seu espírito de pura gratidão. Que assim seja. Oi, João. Oi, Boa Mônica. noite. Boa Tudo noite. bem? Obrigado pelo momento. Obrigada a você. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite a todos. Vamos então dar início à aula de psicoeducação desta noite, agradecendo a Deus por mais esta oportunidade, pedindo muita proteção, muita paz e saúde para todos que estão sintonizados agora conosco neste momento. Lembrando aos pacientes que peguem as suas garrafinhas de água, que a água fluidificada faz parte do tratamento. E eu não sei se todos os pacientes sabem ou estão lembrados de como que essa água deve ser tomada. De qualquer forma, Elza, se você estiver assistindo ou algum trabalhador que saiba, deixa escrito aí nos comentários, porque eu sei a dosagem que a gente toma para todos que assistem às lives normalmente. A dos pacientes especificamente eu não sei. Então, se alguém puder deixar aí, porque caso eles não estejam lembrando, ou alguém estiver fazendo alguma confusão. E essa live, apesar de ser para os pacientes do Fabiano de Cristo, ela é uma live, pacientes que estão em tratamento espiritual. Ela também é uma live aberta a todos, já, assim, dado o caráter educativo, que é de utilidade para todos aqueles que se interessam pela reforma interior. Hoje vamos dar continuidade ao tema da família, que é a série deste mês de outubro sobre a família, e hoje falaremos da família e a reencarnação. Então, a Terra possui um grande número de espíritos que já desenvolveram uma inteligência superior, mas que ainda possuem imperfeições morais e necessitam reencarnar sucessivas vezes a fim de consertar ou reparar as consequências de atitudes inadequadas provenientes de outras existências. Em sua maioria, há o predomínio de relacionamentos afetivos baseados em reajustes espirituais que são compatíveis com a condição que todos nós vivemos em um mundo de provas e expiações. A gente vive por isso, assim, como a gente vive nesse mundo de provas e expiações, né, o planeta tem essa condição, então todos vivemos dias de muitas dificuldades relativas não só a essa condição nossa evolutiva, mas também não apenas a nossa, mas de vários bilhões de espíritos, cada um também assim com a necessidade de se despojar de suas imperfeições características de cada pessoa, de cada cidadão em sua etapa evolutiva. Então, assim, dessa forma, como nós já falamos anteriormente, nas famílias nascem espíritos simpáticos entre si, espíritos que estão vindo, caminhando juntos há mais tempo e que se estão juntos, assim, vivem juntos em razão da sua afinidade, de gostos iguais, de objetivos comuns, pessoas que se sentem bem estando próximas umas das outras. Então, existem então esses grupos familiares assim que estão sempre juntos por amor, por afeto. Mas também não é incomum que aconteça então a união na família de espíritos que são assim que existem, que têm animosidade entre eles e assim espíritos que sejam antipáticos ou estranhos entre si mesmo, com o duplo objetivo de servir de prova para uns e meio de progresso para outros. Assim, com objetivos de que os maus espíritos ou aqueles que estão assim em condições inferiores, eles aprendam pouco a pouco com essa convivência com espíritos que estão um pouco melhores, em condições de ajudar e de ensinar com o exemplo
esses irmãos nossos, assim, as pessoas que estão então caminhando juntas. Esses espíritos, às vezes, antipáticos ou que têm animosidade também, como já falamos, Deus permite, né, e mesmo não apenas permite, mas promove essa união para que aconteçam os devidos reajustes e ressarcimentos. E a gente sabe que a humanidade não pode prescindir desse instituto da família, seja qual for o conceito que atualmente se dá à família, ou seja qual for o tipo ou constituição dessa família, porque nos tempos atuais esse conceito e essa formação familiar anda diferindo muito das primeiras famílias, aquelas famílias tradicionais de pais, mães, irmãos, muitos filhos. Essa Constituição foi se modificando assim, hoje a gente sabe que muitas vezes existem famílias de duas mães, de dois pais, famílias onde a mulher toma conta sozinha da casa, ou onde o homem toma conta sozinho. Então, assim, independente dessa constituição, é preciso que seja claro que todas as famílias são importantes, todas têm esse papel educativo a ser desempenhado. E uma pergunta que é muito frequente, principalmente entre aquelas pessoas que estão iniciando os estudos da doutrina espírita, entre aqueles que estão tendo os contatos primeiros com a doutrina espírita, e muitas vezes mesmo, os pacientes do tratamento espiritual vêm de outras religiões, né? São, às vezes, evangélicos, católicos, e realmente acontece demais. Então, esses pacientes, em especial, eles às vezes têm um certo estranhamento com a questão da reencarnação. E muitos eles se perguntam se essa questão de reencarnar, o processo reencarnatório, diminuiria o vínculo existente entre as pessoas que se amam. Porque qual que é a ideia? Se você se desencarna, se você morre, aí depois você volta e nasce novamente. E como a gente nasce e esquece tudo, a gente não tem a menor lembrança do que aconteceu em outras existências, ou se quantas existências teve, para muitas pessoas isso significa que aquela vida que teve, aquele relacionamento afetivo, aquele amor que a gente sentia, se perde. Então, isso seria uma ruptura desses laços familiares. Então, assim, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, e todo mundo que assiste palestra espírita acaba entendendo, se esclarecendo que não, que na verdade é o contrário que acontece. De acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, esses laços de família, eles nunca sofrem destruição. Eles acabam que, na verdade, se tornam cada vez mais fortes e mais fortalecidos. E se falando dos laços de afeto verdadeiro, né? Estamos falando daquela união afetiva de espíritos, porque as uniões carnais, essas realmente elas são mais frágeis e muitas das vezes elas não duram nem mesmo aqui nesse nosso planeta, nessa nossa encarnação. E com essa pluralidade de existências, então, a gente já tem a certeza de que entre as pessoas que se amaram, entre aquelas pessoas que se amaram, porque os agrupamentos familiares entre espíritos, eles também ocorrem no mundo espiritual. Então, essa união já acontece lá e ela continua aqui. Porque é essa união de amor e de afeto que se constitui na verdadeira família. Esses espíritos, assim, que somos nós, né? A sociedade é composta de espíritos aqui na Terra, mas elas também são comunidades formadas também no mundo espiritual. São famílias unidas por laços, então, como eu disse, de afeição, de muita semelhança, de objetivos comuns. Frequentemente, esse grupo familiar, esse grupo que tem esse afeto entre eles, entre si, eles seguem juntos na encarnação, onde se reúnem. Muitas vezes na mesma família, entre pais, irmãos, avós, outras vezes não exatamente naquela família, mas no mesmo círculo social, no mesmo círculo, mantendo esse contato entre eles. E isso acontece para que as pessoas
sigam trabalhando juntas, objetivando o progresso mútuo, uns ajudando os outros naquilo que é necessário, naquilo que cada um sabe fazer de melhor. Ou seja, essa a gente está falando aqui da afeição real, né, que são extremamente duráveis e elas então esses laços, eles a cada encarnação, ao contrário de se desfazerem, eles vão se fortalecendo. A cada existência que a gente passa com as pessoas que a gente ama, o vínculo vai ficando cada vez mais forte. Assim, outra questão que às vezes as pessoas também não têm esse domínio, né, esse conhecimento maior da doutrina espírita, em relação às causas atuais ou causas passadas das nossas aflições. A gente consegue o esclarecimento a esse respeito, né, na doutrina espírita, que nos mostra que todos os problemas que a gente enfrenta na vida, praticamente todos, eles têm uma causa que pode ser anterior a outra, ou seja, anterior a essa vida, anterior a essa existência, ou pode ter uma causa que é originada nessa existência mesmo. O que seria, por exemplo, uma causa que começa nessa existência? Problemas físicos, oriundos da pessoa que vive uma vida muito desregrada, com hábitos ruins e nocivos de alimentação, pessoas que bebem demais. Por exemplo, a pessoa que bebe desde que é adolescente, chega lá com seus 50 anos, desenvolve uma cirrose, não pode dizer que foi uma causa anterior. A causa é atual, é o mau hábito. Então, existem inúmeros maus hábitos que fazem com que os nossos problemas aconteçam nessa existência mesmo, e são vários. Assim, eu às vezes fico pensando se não é a maioria. Mas a gente tem também as causas anteriores e que essas causas conseguem explicar muito bem para as pessoas a natureza da justiça divina, porque quem não admite a reencarnação, com certeza tem problemas de entender essa justiça de Deus, porque ficariam fatos assim, sem explicação, fatos onde que você realmente não iria conseguir entender esse nexo de justiça que existe, por exemplo, em crianças que nascem já com doenças graves, crianças que às vezes nascem com autismo, por exemplo, não teria como se dizer que a pessoa tem esse sofrimento baseado na sua curta vida, né? Não é possível de entender, porque algumas pessoas têm uma vida boa, nascem em lugares maravilhosos, com vistas maravilhosas, em países maravilhosos, enquanto outras não têm nem casa para morar. Então, o Instituto da Reencarnação, ele é excelente para explicar essas coisas e conseguir dar uma formação, uma ideia da justiça divina com mais clareza. Mas, assim, essa chave, né, para entender o princípio da reencarnação é algo que muitas vezes ele passa um pouco assim desapercebido para grande parte da população, mas que assim, não pode ser ignorado e a gente começa a perceber assim, que os casais, as pessoas, né, que vão se juntando, vão formando novas famílias. Normalmente os casais eles chegam a se unirem embalados por aquele romantismo, pelo romantismo do namoro, onde as relações são todas maravilhosas, assim, onde existe um entusiasmo com o futuro, com a vida em comum, e acabam que então se juntam, né, pelo casamento, pela união, enfim, que não se casam, mas quando um casal resolve viver junto, eles começam, então, a experimentar os problemas da convivência em comum, porque por maior que seja o tempo de namoro, quando as pessoas vivem em casas separadas, nunca é a mesma coisa de viver juntos. Porque as obrigações inerentes ao casamento, à vida em comum, como as contas que precisam ser pagas,
a roupa que precisa ser lavada e passada, a comida que precisa ser feita todos os dias e que ela chega de algum lugar, ou seja, precisa de alguém fazer essas compras, a arrumação da casa que precisa ser arrumada, os filhos que chegam e vão fazendo parte dessa família e que muitas vezes no começo não dormem, então são noites mal dormidas. Aí vem a questão da divisão das tarefas dentro de casa. Então, ou seja, essa rotina familiar, ela começa a dar problema, né? Começa a mexer naquele sonho dos casais, de um casamento perfeito, de uma família perfeita, de uma ordem maravilhosa nas coisas, e que a gente sabe que não é bem assim que acontece. Os filhos pequenos, ou os filhos menores, principalmente, que precisam de mais atenção, muitas vezes exigem demais dos pais, demais das mães, que já trabalham, né? Hoje, praticamente todas as pessoas, ambos, o pai e a mãe trabalham e já chegam cansados em casa, mas ainda assim precisam dar atenção para esses filhos. E aí, assim, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: essas relações familiares, elas são começam assim de uma maneira muito linda, com muito amor, muito afeto, e às vezes acabam gerando conflitos, gerando problemas. E esses problemas que aparecem nas famílias, eles têm, então, essas causas atuais, que são essas causas atuais que eu digo, que são essas causas do dia a dia mesmo, mas não apenas essas causas atuais mesmo, porque muitas vezes os conflitos acontecem porque se reuniram, então, ali nesse casamento, pessoas que têm compromissos entre si para de resgate mesmo. A reencarnação ajuda a gente a entender e reconhecer a origem desses problemas de cada um. Às vezes, aquele marido que é muito difícil e muito complicado, e que anteriormente parecia um príncipe, mas que aí depois de um tempo ele só dá problema, ou porque é agressivo, ou porque ele irrita a mulher bagunçando a casa, ou porque não ajuda em nada, ou porque ele é muito ausente, ou seja, esse marido que às vezes a mulher reclama pode ter sido alguém que a própria mulher desencaminhou em outra existência. E que ele se tornou essa pessoa difícil hoje, justamente pelo ato causado pela esposa numa ocasião anterior. E aquela mulher também, que só reclama, que é difícil, que tem um temperamento horrível, onde os problemas começam a aparecer e que ela não consegue lidar com esse casamento da forma ideal, talvez seja alguém também que foi em outra existência desvirtuada pelo marido em outra encarnação. Então, assim, uma maneira desse Instituto da Reencarnação mostrar para as pessoas que precisa ter paciência e que muitas vezes é uma questão de reparação mesmo, de uma questão de entender que não foi só um azar, eu não pensei, eu pensei errado, devia ter pensado melhor, escolhi errado, ou pensar por que Deus permite que essas coisas aconteçam, por que minha vida se tornou desse jeito, por que eu tenho tanto problema na minha casa, por que a minha família briga tanto. Enfim, e os filhos, né, gente? Os filhos que é uma parte complicada também, né, dos relacionamentos. É a maior alegria que existe, né, na vida da gente, mas também a gente que os pais sabem o tanto que a gente sofre para conseguir dar uma vida digna, para conseguir manter uma educação legal. Na verdade, é difícil saber até quando é que o filho dá mais problema em trabalho, se é quando eles são criancinhas ou quando eles estão adultos. Porque quando são crianças, a gente não consegue controlar, fazer o que quer, comprar a roupa que quer, dar a comida que quer, e os filhos vão crescendo e vão tendo suas próprias opiniões, suas próprias ideias, querendo ser dono dos seus destinos, e as mães, os pais não costumam aceitar muito. Aí começa a desenvolver, então, outros problemas, que são aquela questão do apego exagerado, da posse, da possessividade, os pais que não aceitam as escolhas dos filhos, aqueles que querem controlar tudo, tudo, tudo. Então, eles acabam impedindo que essas pessoas se desabrochem. Vocês percebem que essa questão da família, ela é muito complexa.
E é por isso que ela é uma excelente ferramenta na evolução espiritual de cada pessoa. Filhos difíceis e problemáticos de hoje podem ter sido aqueles desencaminhados por nós mesmos no passado. Então, precisamos olhá-los com essa dose de compreensão, com essa dose de indulgência. E também lembrar, né, que das nossas obrigações, porque se a gente diz que nós estamos juntos para ajudarmos uns aos outros, é preciso que a gente leve essa obrigação ao pé da letra e realmente ajude, com muita dose de indulgência mesmo. Ou seja, seja para recuperar relações que a gente mesmo, problemas que a gente mesmo causou, ou seja, porque nós viemos juntos para nos ajudar a crescer, ajudando mesmo mutuamente, porque muitas vezes não existem dentro desse lar, então, essas relações tumultuadas. Às vezes são pessoas que se gostam, que se amam. Ainda assim, é interessante que as pessoas ajudem uns aos outros naquelas dificuldades que eles têm. Cada um tem a sua dificuldade. A gente está num nível evolutivo mais ou menos iguais, assim, né? Todos nós. Mas a gente sempre consegue, um de nós já conseguiu superar um pouco aquela questão do ciúme, a questão da inveja, a questão da possessividade, o outro nem tanto. E assim, uns vão ajudando os outros. E é uma maneira mais agradável de se crescer, de evoluir, através do amor, através da compreensão, do carinho. E agora, como essa, né, uma live de psicoeducação, ela não poderia deixar de falar ou de abordar a questão de como resolver essas questões, porque esse é o objetivo. O objetivo de lives nesse sentido a não só apontar os problemas que nós já conhecemos, né, os problemas a gente já sabe que tem, mas de dar os caminhos, apontar algumas soluções, alguns lugares para onde que a pessoa pode ir. O que fazer? Como fazer? Como lidar com essas questões familiares sem se desesperar? Ou sem chutar o balde e partir para outros relacionamentos. Antes de mais nada, a gente precisa começar entender isso com uma dose assim, muito grande de humildade e de paciência. Humildade para a gente saber e conseguir entender que nós não somos donos da verdade. Conseguir compreender que nós não precisamos ter sempre a última palavra, que muitas vezes nós estamos errados mesmo, às vezes o nosso marido tem mais razão do que a gente. A gente precisa ter essa convicção e essa certeza que nunca a gente está completamente certa, a gente nunca, não existe ninguém que tem sempre razão. Muitas vezes até os nossos filhos, às vezes, têm a razão deles, a verdade deles que a gente precisa ouvir. Então, é preciso ter humildade para aceitar isso, humildade para pedir desculpa, num lar, num relacionamento, se você não tiver essa humildade, sabe, recuar de vez em quando e pensar assim, nossa, foi mal, eu não estava legal, me desculpa. É preciso isso não é vergonha, não, muito pelo contrário, isso é sinal de grandeza, grandeza de caráter. Além dessa humildade, precisa de ter paciência mesmo, porque muitas vezes é só a paciência mesmo que consegue fazer com que você suporte alguns momentos da adolescência, por exemplo, que é um momento complicado, né? Um momento difícil. Você tem que ter paciência, tem que ter jogo de cintura, tem que saber conversar com esse adolescente, tem que saber falar a linguagem dele. Não adianta ter a linguagem diferente dos seus 40 anos, conversando com um adolescente de 14, de 13 anos. Se você não entender esse mundo que ele vive, vai ficar difícil. É preciso, sabe, se informar, se inteirar, para você saber o que é coisa, como é que se fala hoje em dia, o que está rolando no mundo, para você poder ser amiga do seu filho, para você ter cumplicidade com o seu filho, para que esse filho não aprenda na rua aquilo que você poderia ensinar com muito mais bom senso. Então, além da humildade, além da paciência, é preciso inteligência emocional também para saber a hora de falar e saber a hora de ouvir. Isso é fundamental, isso em todos os relacionamentos, né? Nem só na família, mas mesmo nos relacionamentos profissionais. Isso é muito importante, muito necessário. Não existe também, gente, uma receita de família feliz, né? Isso eu acho que todo mundo sabe. Apesar de que os sites, às vezes a internet vende essa imagem
família feliz e dar a receita, mas não existe uma receita, porque cada núcleo familiar é um núcleo diferente, um núcleo individual. Cada pessoa também é uma pessoa individual, com seus próprios problemas, com a sua própria bagagem que traz de outras vidas. Então, assim, é difícil dizer. Então, cada um tem que aprender a conviver com a sua própria família e, aos poucos, entendendo como é que essa família foi desenhada, onde é que estão os problemas, e tentar encontrarem juntos as possíveis soluções. Agora, não existe receita, mas existem comportamentos que servem para qualquer família, para qualquer pessoa, atitudes que servem em qualquer lugar do planeta e em qualquer época que a gente viva, que é a questão da gentileza. Toda pessoa precisa ser gentil. Então, assim, você que está me ouvindo, o marido ou a esposa, seja mais gentil com as pessoas que convivem na sua casa. A gentileza que a gente tem com os de fora mesmo, com as pessoas estranhas, com as pessoas que nos visitam. Sabe, de ter boa vontade, de oferecer as coisas, de ser agradável. Aquele bordão comum, né? Gentileza gera gentileza. Se você está vivendo numa família complicada, meio embrutecida, onde que não tem diálogo, onde só tem muitas brigas, começa mudando aos poucos, fazendo você a sua parte, sendo mais gentil, mais atencioso, que aos poucos a tendência é que a pessoa comece também a te tratar melhor, porque isso é uma via de mão dupla. Da mesma forma, quando você se torna uma pessoa agressiva, você vai receber muita agressividade, você vai receber o troco da mesma forma. O amor, a gentileza, a boa educação, ela também dá bons frutos e retorna, na maioria das vezes. Seja prestativo, né? Isso vale para todos também, para os filhos. Os filhos tentem ajudar os pais, as mães, que às vezes são mais sobrecarregadas que os maridos, muitas vezes, não digo sempre, mas muitas vezes sim, porque trabalham fora. E acaba que uma questão cultural ainda é ela que faz o almoço, faz a janta, arruma a cozinha, arruma a cama, lava a roupa, passa a roupa. Gente, uma infinidade de coisas e atribuições que a mulher tem e o marido podia ter um pouco mais de fora aqui, gente. A gente tem outros problemas que fazem com que a gente às vezes fique em TPM, né? As pessoas que ainda ficam, então. É preciso um pouco de paciência com as mulheres, sim. Os filhos, tanto os mais novos quanto os adolescentes, ou os mais velhos que ainda vivem com os pais, pode ajudar nas tarefas domésticas, podem ajudar em alguma coisa. Não esperem as mães ou os pais pedirem. Façam a parte de vocês sem a necessidade desse pedido. Tentem ajudar mesmo, ajudar, não como obrigação, assim, eu vou fazer isso hoje, pronto, já fiz isso. Não, fazer parte da vida mesmo, para facilitar a vida das pessoas que você ama, para facilitar o convívio entre as pessoas. As famílias onde as casas funcionam melhor é porque existe respeito, existe amizade, existe essa cooperação sem obrigação. Seja então atencioso, leve um copo de água para sua mãe que está sentada assistindo televisão. Fala, você quer que eu pegue um copo de água para você? Quer uma sobremesa que está pronta na geladeira? Quer que eu tire a mesa hoje? Quer que eu faça compra? Está precisando de alguma coisa no supermercado? Sabe, esse tipo de gentileza, assim, essas coisas pequenas que juntas vão se tornando grandes e fazendo a diferença. E uma coisa muito importante também, evite ser aquela pessoa que só abre a boca para reclamar. Evite ser aquela pessoa desagradável, porque ninguém aguenta viver junto de alguém que só reclama, só reclama. Seja de doença, seja da vida, seja do governo, seja de qualquer coisa. É pesado, né? A gente já tem tanta coisa pesada. E se a gente se torna mais um veículo de coisas ruins, é mais complicado ainda. Então, tente ser mais leve. Isso eu não estou querendo dizer para você, não dizer para o seu marido ou para o seu filho que você está com algum problema, pedir ajuda, pedir um conselho, desabafar. Não estou dizendo isso. Isso faz parte da vida, isso faz parte da família. Isso acontece. Eu estou dizendo para que vocês não sejam pessoas que vivem com pena de vocês mesmos. Porque ter pena da gente é o pior caminho que a gente pode escolher. Não resolve, não adianta, só atrapalha. O que resolve mesmo é a dedicação, é o trabalho, é o comprometimento com o bem comum, com o bem de todos. Isso é que resolve. A dedicação sincera em querer melhorar, em querer ajudar, em querer acertar. E, gente, eu estou correndo aqui para não, né? Porque o tratamento continua. E eu preciso falar também a respeito, assim, eu estou dizendo essas coisas que a gente precisa melhorar, que a gente precisa ser legal, que a gente precisamos ser boas pessoas,
Mas eu também não estou querendo dizer que as pessoas têm que se anular, tá? Não estou dizendo isso, não. Todo mundo tem que ter o seu espaço nessa família. Todo mundo tem que ter o seu momento. As pessoas têm que ter aquele momento delas mesmo, de cuidados pessoais. Cuidados, mesmo aquele momento da higiene mesmo, de cuidados com o seu banho, o seu tratamento de pele, do cabelo, o seu momento de cuidado espiritual, onde você vai fazer a sua meditação, de você vai ler um livro, de você vai começar aquela reforma interior. É preciso que as pessoas tenham noção que todos têm essa obrigação consigo mesmo, de cuidar da própria pessoa. E que todos na família respeitem essas pessoas, esses momentos de cada um. Então, reservem esse tempo para vocês, próprio aprimoramento individual, moral, espiritual, profissional que seja. E que todos têm, todos merecem. E também ninguém é obrigado a viver em relacionamentos abusivos, né? A gente sabe disso. Então, assim, se for necessário, se tiver muito complicado, peça ajuda, faça uma terapia de casal, peça ajuda do psicólogo, alguma coisa assim. Nós estamos falando, assim, meio que generalizando os problemas mais comuns que acontecem com as famílias, né? Com todas as famílias, inclusive. E em relação aos filhos, lembrem-se sempre que é preciso existir amizade e confiança entre os filhos. É preciso que os pais sejam os melhores amigos dos filhos. Mas é preciso que eles não se esqueçam que eles ainda sendo amigos, eles são os pais. E pais, muitas vezes, precisam de impor limites, né? E saber dizer não. Porque é dessa forma que ele vai estar ajudando esses filhos a se tornarem cidadãos melhores, pessoas melhores, que vão formar, então, uma sociedade maior, melhor e mais justa. Vamos então, encerrar agora essa live, fazendo a nossa oração final, elevando nosso pensamento ao alto, agradecendo a Deus por todas as bênçãos, por todas as graças que nos são concedidas todos os dias, pedindo perdão pelos nossos erros, pelas nossas fraquezas, pela nossa irritação, e pedindo a Ele que nos dê sabedoria para fazer melhores escolhas, que nos dê bom senso, e nos dê, acima de tudo, muita perseverança no bem, para que consigamos acertar e contribuir para que tenhamos todos uma família melhor e, consequentemente, um mundo melhor. Eu quero, então, desejar a todos vocês uma boa noite, lembrando aos pacientes que eles devem ainda permanecer até mais uns 15 minutos, pelo menos, aí, em oração, porque o tratamento agora continua com os médicos, tá? Obrigada a todos vocês e boa noite.